Preciosos ouvintes, amigos e amigas, que Deus possa nos abençoar grandemente através de mais uma programação. Eu li uma escritura muito usada em velório. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. São Paulo estava consolando os crentes que tinha uma indagação acerca daqueles que já morreram. O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a seguir, ele disse: se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então esperamos a qualquer momento o cumprimento daquela grande promessa feita pelo Senhor Jesus em São João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nesse caso, haverá então a primeira ressurreição, mencionada em Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. E os outros mortos não reviveram, até que 1000 anos se passaram. Bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Então haverá esta primeira e haverá a segunda, que será depois do milênio, a ressurreição geral. São João 5, versículos
28 e 29. Não vos maravilheis disto? Porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal ressuscitarão para condenação. Agora, Cristo virá buscar a sua igreja. Aqueles que vão subir e, por ocasião da sua vinda, estiverem mortos, eles ressuscitam primeiro e depois os vivos serão transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ainda, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, haverá sim o arrebatamento da igreja. Nós sabemos que o mundo está prestes a ser batizado com fogo. Nós já passamos pelas 3 etapas. Nós fomos batizados na água. Nós fomos santificados pelo sangue e fomos batizados pelo Espírito Santo, que é também com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu, na verdade, disse João Batista, vos batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A terra, ela já passou pelo batismo nas águas. Quando? Quando o dilúvio a cobriu por completo. Ela recebeu o batismo do sangue, quando Cristo derramou seu precioso sangue, a santificando, a comprando para si. E agora, o fogo virá, para que então a terra seja purificada. Malaquias capítulo 4 está escrito:
Eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. Ainda a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus se passarão com grande estrondo, e a terra e os elementos ardendo se fundirão, e as obras se acabará. Mas Deus sempre tira o justo primeiro e depois destrói a terra, destrói a humanidade, e esse fogo vai destruir, vai acabar, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Mas quando ele trouxe o dilúvio, Noé se refugiou-se na arca. Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, Ló saiu da sua cidade. Então, Noé entrou, Ló saiu, a igreja será arrebatada. Isaías capítulo 57, versículo 1. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração? E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha o mal? Então, os justos serão levados, serão arrebatados. A igreja, ela não vai passar por aquele período tétrico, por aquele período de flagelos, pestes, o período chamado a grande tribulação, mencionado em São Mateus, capítulo 24, versículo 21. E haverá tão grande aflição como nunca houve, e nem tampouco haverá. Deus arrebatará a sua igreja, a sua noiva. Um povo irá desaparecer do mapa. A exemplo de Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 24, e Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. E Enoque, ele foi procurado. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou
testemunho de que agradara a Deus. Um povo vai desaparecer. Um povo vai ser procurado. Não serão muitos, serão poucos, porque será o povo que está trilhando o caminho estreito, que entraram pela porta estreita, apertada, caminho de rendição, caminho da sã doutrina. Não esse povo religioso que diz que vai morar no céu, mas que não suportam a sã doutrina. Segundo a carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As igrejas estão lotadas, sempre em reforma, ampliando mais, mas não apresentam a sã doutrina. É um inchaço. Estão doentes espirituais. Uma pessoa doente, ela incha. O sistema religioso está inchado. O povo não está mais se preparando para o arrebatamento. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Nós vamos para a oração da fé. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que estas palavras, citações bíblicas, portanto, citações verdadeiras, possa atingir os corações, possa levar as pessoas a refletirem onde vão passar a eternidade. Se vão passar gozando da vida eterna, ou se vão passar em um lugar terrível, sendo fulminados aos poucos, gemendo, gritando, enquanto aqueles que trilham o caminho estreito, entraram pela porta estreita, estarão gozando com Cristo eternamente. Senhor, abençoe os nossos irmãos ouvintes, curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.